Vamos ler 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se és sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí, por favor, no texto. Irmãos, uma definição muito comum acerca da reforma protestante é que a reforma foi um retorno ou é um retorno às Escrituras. É o sola scriptura, é o conceito de somente as Escrituras, não a tradição, não a voz do Papa sendo ouvida e escutada como algo superior, inclusive, à palavra de Deus. E a pergunta que surge é: por que é importante esse retorno às Escrituras? Nós não temos aqui a pretensão de trazer para os irmãos um contexto, um relato histórico estendido, mas, basicamente, a razão do sola scriptura, ou retorno às Escrituras, é porque essas mesmas Escrituras, as Sagradas Escrituras, basicamente, elas foram abandonadas ao longo da história da igreja, foram deixadas de lado. E nós sabemos o que acontece quando as Escrituras são deixadas de lado, são desprezadas. O povo, ele se corrompe. O povo, ele não tem a voz de Deus falando com ele, ensinando, instruindo o que deve fazer. Então, de certa forma, ao longo de todo esse período histórico, Roma se apropriou das Escrituras e a escondeu para si, impedindo que o povo abertamente pudesse desfrutar de toda a palavra de Deus e olhar na palavra de Deus aquilo que Deus fala ao seu povo, aquilo que Deus ministra ao seu povo. As Escrituras foram escondidas, foram subtraídas do povo, e somente aqueles que faziam parte do clero é que poderiam ter acesso à palavra de Deus, e Roma alegava, em suma, que se o povo tivesse um acesso direto às Escrituras, eles corromperiam as Escrituras, a palavra de Deus, não entenderiam e desprezariam o significado da palavra de Deus. E, por incrível que pareça, o que aconteceu foi o inverso, né? Roma se aproveitando, então, a igreja romana se aproveitando dessa ausência das Escrituras a ser conferida pelo povo, então criou toda sorte de doutrinas, ensinos heréticos, erros doutrinários e profanou assim então a palavra de Deus, escondendo ela do povo. E aí entrou na igreja todo tipo de engano, todo tipo de erro, profanação e tudo aquilo que é contrário à Escritura bíblica. Então, como nós conhecemos a história, na época da Reforma, no século XVI, alguns reformadores como Zwinglio, João Calvino, Martin Bucer, Thomas Cranmer, John Knox, e juntamente com Melanchthon e Lutero, e os demais reformadores que, talvez um pouco ofuscados pela grandeza desses homens, né, pela talvez a relevância dessas mentes brilhantes na época da Reforma, foram ofuscados, mas que também participaram dando esse impulso ao que hoje nós conhecemos como a Reforma Protestante, o protestantismo ou a Igreja Evangélica. Quando esses homens se uniram a Lutero lá em suas 95 teses pregadas ali na porta da igreja, no castelo de Wittenberg, o eco, o brado da Reforma foi dado,
e isso se espalhou pelo mundo afora, pelo menos na Europa, né? E em toda parte, os escritos de Lutero puderam ser analisados, e outros homens, essas mentes aqui, então, se uniram para, então, dar esse brado de vitória sobre o catolicismo, a doutrina romana, o erro, e um chamado às Escrituras novamente. Nós sabemos que não foi a intenção primeira de Lutero e daqueles que no início o acompanhavam, se desvencilhar da Igreja Católica, da Igreja Romana, mas reformá-la. Então, daí o nome, né? A ideia de você reformar a Igreja, os seus ensinamentos, a sua teologia e a sua prática também, né? A nossa prática, ela se baseia na nossa teologia. Então, uma teologia adulterada, errada, a ortopraxia também, ela vai embora. Então, a ideia foi essa, mas não houve nenhuma possibilidade de Roma acolher essa fidelidade, esse chamado às Escrituras, e o que acabou acontecendo foi a excomunhão desses homens, a começar aqui por Lutero, né? E daí, então, deu-se esse movimento da Reforma Protestante. Irmãos, como eu disse aqui no início, nosso objetivo aqui não é, nessa pequena série, 2, 3 textos que nós leremos aqui aos domingos, provavelmente por 3 semanas, 2 ou 3 semanas. Então, é uma sériezinha curta, só para preencher esse período, né, que nós estamos vivendo agora. Não é, então, com isso, contar amplamente a história da Reforma Protestante. Mesmo que a gente tenha que tocar em algumas partes da Reforma, alguns acontecimentos, fatos históricos, tem que ser lembrados aqui. Mas o nosso objetivo é observarmos como a Reforma ela foi importante, ela ainda é importante e necessária em nossos dias. Aliás, um dos lemas da Igreja Reformada, ou desse movimento reformado que se inicia ali com Lutero e os reformadores que nós já citamos aqui, é Igreja Reformada sempre se reformando. A ideia é que a reforma não é apenas um momento, um acontecimento único na história da igreja, mas a igreja precisa estar sempre reavaliando a sua teologia, corrigindo os seus erros, se ajustando cada dia à palavra de Deus, porque nós facilmente, meus irmãos, nós nos corrompemos. Facilmente nós nos desviamos da palavra de Deus. Esses perigos dos desvios teológicos, e eles acontecem em toda a história da igreja. Ele não é apenas um problema da época dos reformadores, lá do século XVI, mas é um problema também dos nossos dias. Este problema é um problema que perfaz a história da igreja como um todo, desde o início. Desde a sua fundação, nós encontramos a tendência dentro da igreja dela se desviar da sã doutrina, dela se desviar da palavra de Deus. Nós podemos ver isso quando nós olhamos o início da história da igreja, quando houve o primeiro concílio da igreja em Jerusalém para tratar alguns desvios doutrinários. Já nos primeiros anos da igreja, os irmãos, os apóstolos, os pastores ali e toda a congregação, eles tiveram que se reunir em Jerusalém para tratar um problema que diz respeito aos gentios. Será que os gentios que agora creram em Jesus, eles devem se tornar judeus também, circuncidarem-se, observar a lei de Moisés para serem salvos? Notem, meus irmãos, que é um desvio que já começou a acontecer já nos primórdios da igreja. Já havia dentro da igreja alguns que diziam, olha, a salvação é pela fé somente em Jesus, mas também é necessário você acrescentar à fé algumas práticas religiosas. E isso começou a causar problemas dentro da igreja. A igreja então se reúne com os apóstolos ali, os presbíteros da igreja, os crentes, e então eles julgam a causa, a questão, e eles então dão um parecer quanto a isso. Diz, olha, não é necessário, nós cremos que nós somos salvos pela graça de Deus e acabou.
E então a igreja pôde ser consolada aqui por essas coisas. Quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária ali pelas regiões da Ásia Menor, ele prega às igrejas da Galácia, e logo após o fechamento de sua jornada missionária ali, ele descobre que aquela igreja estava praticamente se desviando. E ele tem que escrever a carta, talvez, alguns acreditam que seja o primeiro escrito do Novo Testamento, seja a carta aos Gálatas. O primeiro texto bíblico que a gente tem no Novo Testamento foi a carta aos Gálatas. Alguns acreditam assim, veem assim ela numa data mais recente, de maneira que Paulo então tem que escrever a sua primeira carta, para corrigir erros doutrinários, porque a igreja já estava se desviando, se afastando do puro evangelho, se afastando da palavra de Deus. Então, Paulo escreve a sua carta para exortar, corrigir e doutrinar aquela igreja e trazer de novo a igreja para o caminho. E o texto que nós lemos aqui nessa manhã, queridos, mostra que esse desafio que os reformadores enfrentaram lá no século XVI, que nós enfrentamos hoje também na igreja evangélica como um todo, ele pode ser visto também nos primórdios da igreja. Ele pode, inclusive, ser visto na antiga aliança. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós percebemos que várias vezes Deus teve que enviar profetas à nação de Israel para corrigir o proceder daquele povo. No ano passado, nessa época, nós fizemos aqui uma série de mensagens também sobre a reforma. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas nós pregamos aqui sobre vários reis que foram instrumentos do Senhor para reformar o culto na época da antiga aliança. E nós vimos como que Deus trabalhou através desses homens em determinadas épocas, em determinados momentos, para trazer de volta ao povo as Escrituras. Vimos o trabalho do rei Josias, vimos o trabalho do rei Ezequias, enfim, vimos aqui várias ocasiões em que Deus chamou o seu povo novamente à adoração verdadeira, porque eles haviam se desviado. Então, meus irmãos, notem aqui que este é um problema que caminha ao longo do povo de Deus durante toda a história. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado manchou a imagem de Deus no homem, maculou essa realidade no homem sem pecado lá no Éden, nós temos a tendência de nos afastarmos de forma gradual da vontade de Deus. Um pouco de cada vez, alguns rapidamente, mas nós percebemos essa tendência de uma perseguição ao pecado. Somos tentados e atraídos por aquilo que é mal para nos desviar. Então, esse é um problema, queridos, que pode ser visto lá nas páginas do Antigo Testamento, com um Israel obstinado em desviar-se do Senhor. Ele é um problema que pode ser visto no início da igreja. A igreja, no começo da igreja, a gente pode ver essa realidade. Isso vai sendo visto ao longo da história da igreja. A igreja, já no segundo século, ela já estava precisando de uma reforma. Doutrinas estranhas já tinham entrado no meio da igreja e corrompido a teologia rapidamente. No período da patrística dos pais apostólicos, nós encontramos muitos já desvios acontecendo. E a igreja, então, Deus usando seus servos em alguns despertamentos, avivamentos, chamamentos, para que eles pudessem vir de volta ao ensino bíblico e ajustar a igreja. E assim, meus irmãos, Deus foi conservando a sua igreja. Por mais erros, por mais falhas que a igreja tivesse, por mais desvios doutrinários pelos quais a igreja tenha passado ou passou, Deus sempre preservou no meio do seu povo a sua palavra, um remanescente fiel.
e Deus sempre usou homens em determinados momentos, em épocas de escuridão e profundas e densas trevas espirituais no meio da história da igreja, para chamar a igreja novamente a um ajuste, a um conserto. Nós vimos aqui alguns anos atrás, eu não sei se todos se lembram, mas quando nós fizemos aqui um estudo dos pré-reformadores, nós vimos aqui como Deus usou grandes nomes antes da reforma, 100, 200, 300, até 400 anos antes da reforma, para iniciar alguns movimentos de purificação da igreja, de ajuste da doutrina a uma vida piedosa, uma vida santa, não se contaminando com os desvios doutrinários que a igreja ela enfrentava. Então, da mesma forma que nós vimos isso na história, nos nossos dias também, irmãos. Nós fazemos parte da história. Nós olhamos para a igreja nos dias de hoje e nós percebemos que é necessário que Deus trabalhe na igreja dele, no nosso tempo, para purificá-la. Nós não estamos livres desses mesmos problemas que acometeram a igreja no passado. Pelo contrário, parece que agora eles estão mais evidentes, né? As pessoas até brincam que, graças a Lutero, tudo isso aí está acontecendo, né? Olha para a igreja evangélica e dizem, obrigado, Lutero, né? Pelo que você fez, né? Porque, de fato, irmãos, nós percebemos um desvio assustador. E olha, poucos anos, né? 500 anos se passaram. E eu estou aqui sendo otimista em colocar 500 anos, mas logo após a reforma, nós já encontramos um movimento para combater a reforma. Não, eu não digo nem por parte da Igreja de Roma contra a reforma, mas até o movimento dos remonstrantes, combatendo aquilo que a igreja sustentou, os reformadores sustentaram, o conceito da depravação total, né, os 5 pontos, e disseram, não, isso aí está tudo errado. Então, nós entendemos ali que houve um trabalho já pouco tempo depois para a igreja, então, se manter firme na verdade, porque já existia um grupo ali que estava se desviando daquilo que a igreja havia estava sustentando, na verdade bíblica, que foram essas verdades que foram trazidas à tona pelos reformadores do século XVI. Então, nós encontramos já essa tendência de desvio rápido no meio da igreja. E hoje, irmãos, quando a gente olha, meu Deus, quando a gente olha para a igreja evangélica, a gente fica assustado, né? Deus tem o seu povo, a igreja do Senhor sempre será santa, Deus estará sempre preparando e santificando a sua noiva, mas o problema é que no meio da noiva, entre a igreja, existem os bodes, né? Existem os cabritos no meio das ovelhas, o joio no meio do trigo. E isso produz um mal muito grande para a igreja, irmãos. E o problema é que, às vezes, as ovelhas elas podem ser influenciadas até certo ponto por esses falsos ensinos, pelos falsos costumes, e acabar aderindo a essas práticas terríveis, completamente desviadas da verdade e acolhendo para si. Isso é terrivelmente prejudicial à vida da igreja. Então, olhando aqui para o contexto da nossa passagem, irmãos, o texto que nós lemos, nós estamos olhando aí a última carta de Paulo, a carta a Timóteo, a segunda carta, é a última carta que Paulo escreve, ao final da vida dele, ao final do seu ministério. Paulo está à beira da morte aqui, então ele escreve a Timóteo para dar a Timóteo instruções e advertências aqui. Também ele procura, através dessa carta, dessas palavras, encorajar Timóteo a manter-se fiel a Deus e manter-se fiel à mensagem do Evangelho. Notem que, já naquela época, era necessário esse encorajamento. Nós estamos falando aqui, queridos, do início da igreja. Paulo, ao final da sua vida. Paulo, ele morre, alguns acreditam que no ano de 65. Já ao final, nesse ano, Paulo já estava percebendo problemas gravíssimos dentro da igreja. E ele tem que, então, encorajar esse
pastor, discípulo e companheiro seu no ministério, a não desanimar, a não desistir, a não se corromper, a não se entregar às mesmas práticas, a não adotar para si esses costumes errados que já estavam aparecendo no meio da igreja. Paulo então escreve a Timóteo estimulando, encorajando ele: seja fiel, Timóteo, seja fiel à palavra, mesmo que ninguém seja ao seu lado, mesmo que você tenha que enfrentar dificuldades, mas seja fiel à mensagem do Evangelho, não se intimide, não seja desestimulado na sua caminhada. E eu separei aqui então, à luz do texto bíblico, nessa passagem que nós olhamos aqui, duas ordens que Paulo dá a Timóteo, são claras e fáceis de serem vistas aí no nosso texto, que são mencionadas aqui nesse capítulo 4 dessa segunda carta. Então, nosso objetivo aqui é nós olharmos para o texto bíblico que está diante de nós e nós percebermos nele essa profunda preocupação que estava na mente do apóstolo Paulo. Paulo estava preocupado aqui. É natural que, ao final de nossa vida, ao final do nosso ministério, olhando o contexto ao nosso redor, nós tenhamos um certo temor. Isso é muito comum quando as pessoas já estão chegando ao final da vida, elas ficam mais preocupadas. Elas vão envelhecendo, né? Elas vão pensando mais a respeito do futuro, a família, seus filhos, netos, como é que vai ser a vida depois que eu for. E a gente procura, isso é comum, é próprio da humanidade, tentar resguardar aqueles a quem nós amamos, cuidar deles e dar instruções e ficarmos preocupados com o bem desses nossos queridos ao final da nossa vida. Afinal de contas, nós não estaremos mais aqui para protegê-los, não é assim que a gente pensa? E é possível que tudo se perca, então há essa preocupação, e parece que é exatamente isso que está aqui no coração e na mente do apóstolo Paulo, uma preocupação com relação à igreja, com relação a Timóteo, não que Paulo duvidasse do cuidado de Deus para com seu povo, para com sua igreja, ou que a subsistência da igreja dependesse de um homem, ou de homens. De forma alguma, Paulo nunca creu nisso, ele sempre soube e confessou isso, que a igreja do Senhor, ela é sustentada pelo Senhor da igreja. É Deus que mantém e sustenta a sua igreja, apesar, inclusive, de nós, né? Como líderes, conduzindo o rebanho do Senhor. Então, Paulo ele está aqui preocupado, e ele procura, então, mostrar para Timóteo essa sua preocupação e ordená-lo e orientá-lo em alguns aspectos para que ele pudesse conduzir não só o seu ministério bem, mas a igreja de Deus muito bem. E essa preocupação, ela deve estar presente também em nós, irmãos. E isso por causa dessa tendência, como eu disse, de um afastamento do nosso coração, um afastamento progressivo do nosso coração da palavra de Deus. Então é natural que um crente fiel ao Senhor, que se preocupa com a sua saúde espiritual, com a saúde espiritual da igreja em que ele congrega, sendo ele líder ou não, apenas participando dela como um membro, como um servo, há no coração desse servo essa preocupação de estar vivendo uma vida que agrade a Deus, não desviado da palavra, e que o local, a igreja e os irmãos que congregam com ele estejam caminhando também na sã doutrina, dentro da vontade de Deus. Essa é, então, a realidade que nós veremos aqui na escrita que Paulo faz aqui a Timóteo, seu companheiro de jornada. Então, Paulo inicia aqui esse texto com uma convocação solene e comprometedora. Se os irmãos olharem aí o verso primeiro, ele faz uma convocação a Timóteo dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, o que Paulo faz aqui é uma convocação solene. Ele traz Timóteo a um compromisso, mostrando que ele tem que ter esse compromisso com Deus, com Cristo Jesus, que um dia virá, se manifestará para julgar todos os homens, todas as pessoas, e a palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa de Deus, não é verdade? Aqueles que pregam a palavra de Deus precisarão dar contas de suas palavras, dos seus ensinamentos, daquilo que pregou-se nos púlpitos de suas igrejas.
E Paulo, então, traz essa imagem à mente de Timóteo. Timóteo, eu convoco você, eu exorto você firmemente, e eu chamo como testemunha esta realidade que nós conhecemos muito bem, de que um dia Cristo voltará. Ele há de se manifestar para julgar tanto aqueles que estiverem vivos, quanto aqueles que já morreram. Ele vai manifestar-se em poder, glória no seu reino. Então, tendo em vista esse acerto de contas que precisará ser feito, tendo em vista esse grande encontro com o Senhor, como Timóteo você deve se portar? Como fiel ministro de Cristo deve se portar? Quando Pedro, ele escreve a sua carta também à igreja na dispersão, e ao final dela ele faz uma exortação aos presbíteros, que como ele servem a Deus, ele diz que naquele dia, no dia de Cristo, nós teremos que nos apresentar diante de Deus e apresentar esses frutos ao Senhor. E naquele dia nós receberemos um galardão do Senhor. Uma coroa que não se desfaz, uma coroa que não murcha, que não perece. E nós devemos ter em mente essa expectativa. O ministro de Cristo, o servo de Cristo, ele deve ter esse entendimento. Um dia eu estarei diante do meu Senhor e eu terei que dar contas da minha vida, do meu serviço, das minhas obras diante de Deus. Isso não serve apenas, irmãos, para o ministro, não serve apenas para os líderes, mas isso é para cada um de nós, para cada um de vocês aqui. Todos vocês, todos nós aqui, um dia estaremos diante do Senhor, nesse dia glorioso, que Paulo diz aqui, que será o dia da manifestação do Senhor em glória, para julgar vivos e mortos. Então, tendo em mente, meus irmãos, essa realidade, tendo em vista aqui esse momento de acerto de contas, de prestação de contas, de juízo vindouro e de entregar ao Senhor os talentos que foram conferidos a nós, o que Paulo tem em mente aqui? O que Paulo, então, ele apresenta para Timóteo? Ele dá uma primeira ordem a Timóteo aqui, que é muito claro no versículo 2, ele diz, prega a palavra. Essa é a ordem que Paulo traz, então, para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Esse é o compromisso, meus irmãos, que deveria estar arraigado ali no coração de Timóteo. Timóteo, você foi chamado por Deus, você foi levantado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor para uma obra, e nessa obra o compromisso que você tem com ela, primeiro é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar no centro, é o alvo da sua pregação. Quando você cuida da igreja de Deus, quando você prega ao rebanho de Deus, você não deve pregar qualquer outra coisa senão a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos transforma, que nos nutre, é a palavra de Deus que corrige os nossos corações, que afasta de nós o apego ao pecado e impinge em nossos corações o temor santo a Deus. É pela palavra de Deus que nós somos confrontados, pela sua santa palavra que nós somos edificados, orientados e instruídos na santa vontade de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, o seu maior compromisso, Timóteo, no púlpito, o seu maior compromisso à frente da igreja do Senhor, é pregar a santa palavra de Deus. É você se dedicar à pregação do Evangelho. Queridos, esse é o compromisso maior da igreja. Levar a palavra de Deus. É do púlpito de cada igreja fluir a viva e santa palavra de Deus para alimentar o rebanho do Senhor, para alimentar as ovelhas de Cristo e afugentar os bodes que nela, porventura, houver. Para tirar do meio da igreja todo o pecado, toda a sujidade, toda a iniquidade. É a palavra de Deus que entrando nos nossos ouvidos, descendo ao nosso coração, transformando nossas motivações, nossa volição, nossa vontade e nos apontando e direcionando para Cristo Jesus. Paulo, então, tem essa preocupação de que Timóteo, ele seguisse firmemente nesse propósito. Nós fomos chamados não para pregar o que nós pensamos, achamos, nossas ideias, filosofia do mundo.
não os nossos conceitos humanos, nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. É isso que a igreja de Deus precisa, irmãos. Da palavra, da santa palavra de Deus. E a razão pela qual Paulo ele dá a Timóteo para esse compromisso com a palavra de Deus, essa exortação que é feita aqui, é porque ele diz, na sequência do texto, que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Elas se sentiriam ofendidas pela palavra de Deus. Elas se sentiriam afetadas de maneira, tão afetadas de maneira que elas mostrarão a sua hostilidade ao Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é a boa nova de Deus. Todos nós sabemos disso. Isso, inclusive, é a própria palavra, a expressão significa isso, a boa mensagem. Mas nós sabemos que esta boa mensagem, ela começa sempre com uma má notícia, mostrando a condição terrível e caída do homem, do pecador, a sua vileza, a sua maldade, a sua perversidade e o seu afastamento de Deus. É a palavra de Deus, meus irmãos, que fere o coração do incrédulo. É a palavra de Deus que fere o coração do homem e mostra a sua maldade, a sua iniquidade, que transpassa o coração do homem e faz com que seja revelado toda a sua condição espiritual diante de si mesmo. Então, não é difícil nós entendermos por que Paulo está dizendo aqui que chegaria esse tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela nos leva, irmãos, a um compromisso de santidade, de obediência a Deus. A sã doutrina, ela nos leva a nos afastarmos do pecado, a uma vida de pureza, a uma vida piedosa, a uma vida santa. E tudo que o ímpio não quer é viver uma vida de pureza, uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. A sã doutrina, quando ela é ministrada, ela é pregada, quando a palavra de Deus é pregada na sua totalidade e em verdade, a pura e santa palavra de Deus, ela tem um poder de trabalhar aqui dentro de nós, de nos mostrar a condição perversa do nosso pecado, quão pecadores nós somos. E olhando para dentro de nós, nós temos que tomar uma decisão. Quando essa palavra entra em nossos corações, uma resposta precisa ser dada. E a questão é, qual a resposta que será dada pelo coração daquele que foi ferido pela palavra de Deus? Bem, há duas possibilidades. Ou você responde em fé, em arrependimento, ou você responde em quebrantamento, reconhecendo a condição terrível do seu coração, ou então você se fecha para a verdade do Evangelho. Você se endurece. Só há esses dois tipos de respostas possíveis a serem dadas. Ou você se dobra, se quebra, ou é quebrado, diante da palavra de Deus, da sã doutrina, ou você olha para ela e diz, isso não serve para mim. Eu acho que não precisa ser assim. Tem outras maneiras também de eu viver que eu posso agradar a Deus e isso aqui eu vou escolher deixar de lado. Irmãos, é assim que nós percebemos, não só em nossa geração, mas em toda a história da igreja e do povo de Deus. Quando Deus envia a sua palavra ao seu povo, essa palavra ela tem o objetivo de curar, de restaurar, de santificar, de purificar. Mas ela também produz o efeito da rejeição naqueles que são réprobos, daqueles que estão reprovados diante de Deus, daqueles que não foram chamados pelo Senhor ao arrependimento ou não foram escolhidos para a salvação. Nesses corações a palavra entra e endurece cada vez mais. E fecha cada vez mais o coração daquele que a ouve. Então, Paulo está dizendo aqui que Timóteo deveria aproveitar esse tempo. É como que Paulo estivesse vislumbrando o futuro e ele dissesse, olha, Timóteo, vem tempos sombrios aí.
há tempos terríveis adiante de nós. Então, nós temos a oportunidade de agora nos esforçarmos, nos dedicarmos ao máximo para levarmos a palavra de Deus às pessoas, porque chegará um dia, chegará um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Irmãos, não demorou muito, né? Até hoje, inclusive, as pessoas, quando elas se deparam com o puro evangelho de Deus, a pura mensagem do evangelho, elas estranham. No meio evangélico, inclusive, quando você vai pregar o evangelho, as pessoas, é muito comum alguns dizerem, não, mas isso aí não é Bíblia. Eu já ouvi várias vezes, pregando o evangelho para as pessoas, alguns falarem assim, esse não é o Deus que eu creio, esse não é o Deus da Bíblia. Se Deus é isso aí, então eu não quero esse Deus. Eu já ouvi isso várias vezes. Se isso aí é o evangelho, então eu não quero esse evangelho. Causa estranheza, causa dureza no coração das pessoas, espanto. Por quê? Porque as pessoas estão facilmente ludibriadas pelo erro. Elas receberam tanto a influência de um falso evangelho, de um erro teológico, do engano, que o coração delas, ao ouvirem o puro evangelho de Deus, a mensagem de salvação, elas se fecham. Elas dizem, não pode ser assim. Quando Jesus pregou aos fariseus, o que eles diziam? Quando Jesus pregava no templo, em seu ministério, qual era a reação daqueles que se opunham a ele? Chamavam de um herege, que ele estava distorcendo as Escrituras, quando, na verdade, ele estava ensinando as Escrituras. E quem havia corrompido as Escrituras eram os religiosos, criando leis, preceitos que Deus nunca estabeleceu, impondo fardos e pesos sobre as costas das pessoas que Deus nunca colocou. Jesus, então, os confronta e isso causou estranheza, endurecimento no coração das pessoas. Quando o Evangelho, queridos, ele é pregado na sua pureza, é muito comum nós encontrarmos estranheza e dificuldade no coração das pessoas de ouvirem a sã doutrina. Quando os reformadores bradaram somente pela fé que o homem é salvo, somente por Cristo o homem é salvo, quando eles bradaram somente as Escrituras, quando eles disseram somente a graça de Deus e a glória seja dada somente a Deus, as pessoas estranharam esse brado, falando, o que é isso? Vocês são uns hereges, vão queimar esse povo. Roma disse, não, vocês estão indo contra a palavra de Deus. Não, mas espera aí, justamente nós estamos resgatando a palavra de Deus. Mas isso causou estranheza, queridos, no clero e no próprio povo. Aqueles que não acolheram, que tomaram partido a Roma e falaram, não, nós vamos continuar aqui. Nós somos ensinados assim, nós não vamos nos corromper. Nós não vamos nos desviar da igreja, acolhendo esses ensinos estranhos de Lutero, de Calvino, de Knox e de todos os outros reformadores. Isso aí é loucura. Notem, irmãos, que essa é a reação comum que o não regenerado ele tem diante da palavra de Deus. É comum até, como eu disse, no meio da igreja, nós encontrarmos isso. As pessoas falando, não, essa doutrina aí é a doutrina do diabo. Eu cansei de ouvir isso. Essa doutrina é do diabo. Satanás está no meio da igreja dizendo essas coisas. Isso causa estranheza. As pessoas se sentem assim, ofendidas. Paulo está dizendo aqui, olhemos para o texto mais uma vez. Ele diz, prega a palavra. Esse é o objetivo, né? Insista nisso, tendo oportunidade ou não. Corrige, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Esse é o papel do pastor, do pregador, do homem de Deus. Aí ele vai dizer, então, no verso 3, entrando aqui no ponto, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual é a ideia que ele traz aqui? É de alguém que fecha os seus ouvidos e grita contra o pregador e diz, não nos fale uma coisa dessa. Não queremos ouvir isso. Nós não queremos escutar
tal mensagem. E o que elas farão, disse Paulo aqui, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu vou procurar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir, aquilo que está alinhado com aquilo que eu penso, aquilo que está alinhado com aquilo que o meu coração prefere ouvir. Eu vou me alinhar com aquilo que não traga alguma condenação ao estilo de vida pecaminoso que eu estou vivendo. Ele diz aqui como que sentindo coceira nos ouvidos, né? O desejo de escutar algo diferente. Irmãos, veja se não é esse, queridos, o cenário que nós enfrentamos também nos nossos dias. Isso é um problema somente dos reformadores? Isso é um problema apenas dos pré-reformadores? Isso é um problema dos pais da igreja? Isso é um problema apenas dos apóstolos? Isso é um problema apenas dos profetas da antiga aliança? Esse é um problema apenas do tempo de Jesus, no ministério de Jesus? Não, irmãos. Esse é um problema presente em toda a história da humanidade. Em todo lugar, em todo tempo na história, nós vamos encontrar homens que não querem ouvir a verdade, que querem continuar nos seus pecados, que querem continuar nas suas faltas, nos seus erros, nas suas iniquidades, e que quando ouvem um evangelho dizem, Deus não pode ser isso. Eu não aceito essa palavra, se recusam a dar ouvidos à voz da verdade, são atraídos aqui, como Paulo diz, por mentiras, por fábulas. Seus ouvidos coçam para ouvir aquilo que lhes agrada. Irmãos, olhe para a igreja hoje. O que a gente menos tem, infelizmente, irmãos, é triste falar isso, mas o que a gente menos tem nos púlpitos da igreja é a pregação da palavra de Deus. A leitura da Bíblia, a pregação. Nós não podemos negar isso. A leitura da Bíblia e a pregação, mas não há pregação bíblica. É muito pouco. Há igrejas fiéis, há servos fiéis aí espalhados pelo mundo, pela cidade, que ainda não se dobraram, que não se curvaram, que estão lutando para manter a sua igreja alimentada, saudável pela santa palavra de Deus, mas a tentação é grande, irmãos. A tentação é grande para se desviar. A tentação é grande para se corromper. O pragmatismo tomou conta, né? Eu corro o risco de perder os membros da minha igreja para a igreja do lado. Se eu continuar pregando a verdade, se eu não seguir a mesma linha, se eu não trouxer aqui a santa palavra de Deus, e se eu continuar condenando aqui o pecado, exortando o povo ao arrependimento, a uma vida de piedade, uma vida santa, se eu continuar fazendo essas coisas, pode ser que as pessoas não queiram mais frequentar, ouvir os meus sermões, e procurem a pregação daquele que diz, olha, você é especial, você é um amado de Deus. Jesus te ama, né? Você é uma pessoa mais especial que existe na Terra e Jesus quer você do jeito que você está. Irmãos, é um absurdo que a gente tem visto nos nossos dias. À luz da realidade que nós encontramos, queridos, no mundo aí fora, na igreja, será que nós precisamos de uma reforma também? Claro que sim, né? Será que acontecerá em nosso tempo, mesmo que aconteceu lá no século XVI? Dificilmente. Dificilmente nós veremos um movimento assim se repetir. Mas o que importa é que, mesmo que não haja uma expressão grandiosa, como nós vimos na história, pelo menos em cada igreja local, em cada comunidade, em cada congregação, que esse zelo seja mantido pela santa palavra de Deus. Que a igreja não se dobre, não se contamine, não ceda às pressões do lado de fora. Porque Paulo está dizendo a Timóteo exatamente isso. Cuidado, Timóteo, para que você não seja seduzido. Tem gente que não suporta ouvir a sã doutrina. E por não suportar a sã doutrina, ela vai buscar mestres, pastores, que pregam aquilo que elas querem ouvir. Elas vão se desviar da verdade. Elas vão recusar-se a ouvir a verdade.
vão se entregar às fábulas. Então, qual é a primeira ordem que Paulo dá para Timóteo aqui? Prega. Prega a palavra. Queridos, esse tem que ser o nosso compromisso também. Nós podemos falar de muitas coisas no âmbito da congregação. Instruir, orientar, mas no púlpito da igreja, o que precisa ser pregado é a palavra. Quando você despreza a palavra, rejeita a palavra, você coloca qualquer outra coisa no lugar dela. E tudo que você colocar, ou qualquer coisa que você colocar, por melhor que ela pareça ser, ela não é a palavra de Deus. E ela não vai fazer aquilo que a palavra de Deus faz. Ela não vai substituir a palavra de Deus. Ela pode substituir no sentido de preencher um espaço do culto. Mas ela não vai substituir no sentido de produzir o efeito que somente a palavra produz. É muito comum nós encontrarmos igrejas que o tempo dedicado à palavra hoje é um tempo mínimo. Tem tudo no culto. Tem tudo no culto, o que você quiser. Depende da... Qual é a sua turminha? Ah, eu sou da turma disso aqui. Então, tem um espaço no culto que é para você. E aí vão inserindo muitas práticas no culto, né? Para agradar os ouvintes, os visitantes, os espectadores, porque é assim que são vistos, espectadores. E cada vez mais isso vai enchendo a igreja, o culto, de coisas erradas. Mas aí o pastor lembra, nossa, tem que pregar. Temos aqui 20 minutos ainda de culto, então vamos aproveitar aqui e vamos pregar rapidinho para vocês uma palavra. E quando o pastor prega, nesses 20 minutos que sobraram para a palavra de Deus, notem que a palavra não tem o destaque, o principal, o ponto principal do culto, mas é apenas um coadjuvante no culto. Então, nesse pouco tempo que resta para ser proclamada a palavra de Deus, sobe o pregador e diz, meu irmão, você é a pessoa mais importante dessa terra. Deus ama tanto você. Deus não sabe viver sem você. O que seria de Deus se não fosse você? Você é um conquistador, um vencedor, um vitorioso. Meu Deus. Falta palavra, irmãos. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Irmãos, nosso compromisso é com a palavra. Não só aqui no púlpito, tá? Nosso compromisso com a palavra em toda a nossa vida cristã. Nós temos que ser apegados à palavra de Deus. Nós começamos esse culto e o versículo que nos guiou na liturgia do nosso culto hoje foi o Salmo 119, versículo 97. O salmista expressa nessas palavras, é um salmo longo, o maior salmo da Bíblia, né? Imagina ter que expor o Salmo 119 aqui, vai dar trabalho. Mas o que o salmista diz aqui, nesse salmo? Em resumo, ele diz, quanto amo o quê? Quanto amo a tua lei. Você percebe aqui, queridos, um brado do salmista? O salmista está aqui exultando. A gente consegue perceber essa exultação na fala do salmista aqui, registrada nesse verso. É a minha meditação o dia inteiro, todos os dias. Todo dia eu medito na tua palavra. Irmãos, será que nós podemos orar o Salmo 119, versículo 97? Será que você pode se unir ao salmista e falar também com o peito estufado, com a boca bem aberta, com todo o seu fôlego, com todo o amor do seu coração, dizer, como eu amo a lei de Deus, como eu amo a palavra de Deus, eu medito nela o dia inteiro. Irmãos, há crentes, não nessa igreja, mas há crentes que esquecem a Bíblia a semana inteira, só lembram dela no domingo. Há alguns que a Bíblia está em casa já empoeirada, cheia de poeira, tem que passar o pano lá, porque ela não é visitada há muito tempo. Ah, pastor, mas ela está assim porque eu uso o celular. Desculpa é essa, né?
Vai lá no histórico dos aplicativos do seu celular, veja o que você mais abre no seu celular, o que mais é usado, quantas vezes a sua Bíblia é usada. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia no seu aplicativo lá no celular? Tem como saber isso, não tem? Tem como você investigar lá. Como que eu estou usando? Irmãos, nós amamos muito pouco a lei de Deus, a palavra de Deus. Que Deus nos faça amar a cada dia mais a sua palavra, amar e desejar cada dia mais a sua santa palavra. Nós precisamos retornar constantemente à palavra de Deus, queridos. Esse foi o brado da reforma. Esse tem que ser também o nosso grito. A segunda ordem que Paulo ele traz a Timóteo, verso 5, ele chama Timóteo a viver de forma oposta. Essa expressão, tu, porém, ela é muito recorrente em algumas cartas de Paulo. E a ideia aqui é o sentido oposto. Em outras palavras, viva o oposto, Paulo. Prega a palavra e não siga o caminho que estas pessoas têm seguido. Pelo contrário, caminhe de forma inversa a destas pessoas que não querem um compromisso com a palavra de Deus. E de que forma Paulo aconselha Timóteo aqui a viver de forma oposta? Ele mostra isso claramente no texto, é fácil da gente identificar aí, irmãos. Ele diz, sendo sóbrio em todas as coisas. Né? Seja sóbrio, Timóteo. O que é ser sóbrio, irmãos? É você estar atento, né? É você perceber o que se passa ao seu redor. Um pastor tem que ser assim. Um pregador precisa ser sóbrio, ele precisa perceber o mundo ao seu redor. Irmãos, heresias, enganos, desvios, eles são sutis. Eles minam a igreja de uma forma tão sutil, eles entram de forma tão desapercebida, se você não ficar atento. Se você não for sóbrio, você acaba acolhendo o erro no seu coração. Se você não for sóbrio, você começa a ser enganado pelo comportamento das pessoas e assimilar essas coisas à sua vida. Paulo está dizendo para Timóteo, seja alerta, fique alerta. Você é um pastor. A você foi dado a palavra de Deus para ser pregada. Você foi chamado para conduzir a igreja de Cristo, a instruir a igreja de Cristo. Seja sóbrio, fique atento, seja alerta, perceba o que se passa ao redor. Não caminhe na história, na vida, desatento, sem perceber os perigos que há. Irmãos, há muitos perigos nessa vida e nós nos protegemos deles. Não é verdade? Quando nós saímos de casa, nós tomamos alguns cuidados. Vou trancar a porta. Vai que apareça um ladrão aqui. Eu saio de casa. Eu vou apagar as luzes aqui, ver se eu não esqueci o ferro ligado, né? Não tem isso? Será que eu deixei o ferro ligado? Meu Deus! Quantos já voltaram para casa várias vezes, né? Ai! Nós tomamos o cuidado de trancar a porta, o portão da nossa casa. Nós entramos em nosso carro, nós tomamos o cuidado de colocar o cinto de segurança, trancar as portas, ficar atento ao trânsito, os perigos, um acidente ou um ladrão, que pode chegar de repente, quando você está parado num sinal de trânsito, você fica atento. Você não fica lá com o seu celular olhando, né? O ladrão vir e pegar. Quando você vai atravessar uma rua, você fica atento ao perigo de um acidente, de ser atropelado. E na vida cristã, e na vida espiritual, nós temos perigos? Muitos perigos, irmãos. E nós devemos estar atentos a esses perigos, porque eles matam e nos destroem tanto quanto os outros comuns à vida acontecem e nos afligem, nos assolam. Só que os perigos espirituais são bem piores, porque eles influenciam no destino eterno da nossa alma. Os outros afetam nosso corpo, nosso bolso, nossas finanças, nossa saúde. Mas os perigos espirituais afetam a nossa alma, o nosso interior. Precisamos ser sóbrios, vigilantes. Sejam vigilantes, para que vocês não caiam no erro, para que vocês não sejam seduzidos pelo engano. Sejam vigilantes. Suportem
as aflições, disse Paulo aqui a Timóteo. Suporte as aflições. Por que Paulo manda Timóteo aqui suportar as aflições? Será que o ministério é algo difícil, irmãos? Pregar a verdade exige um preço ou exigirá um preço elevado? Pregar a verdade, queridos, exigirá um preço elevado. E Paulo está alertando a Timóteo sobre isso. Se você quer sustentar a verdade, como um arauto do Senhor, proclamando a verdade, como um poderoso guerreiro de Deus, então esteja pronto para enfrentar aflições. Todos aqueles que querem viver de maneira piedosa, ele mesmo disse, vão passar por o quê? Perseguições, aflições, dificuldades. O pastor enfrenta essa realidade, né? E ele diz, faz o trabalho de um evangelista. Uma outra forma de Timóteo viver o oposto é fazer o trabalho de um evangelista. Que trabalho é esse? Qual é o trabalho de um evangelista? O trabalho de um evangelista não é fácil, irmãos. É um trabalho extenuante, difícil, cansativo. Ele drena as nossas forças. Pregar a palavra de Deus, instruir, levar o evangelho, exige de nós um esforço muito grande, um desgaste emocional, espiritual, físico, em todas as áreas. Esse é o desafio que nós temos. Timóteo estava sendo instruído a não desanimar disso. Não desanime desse trabalho. Continue proclamando o evangelho mesmo num mundo em que ninguém queira ouvir. Mesmo em um contexto de aversão à sã doutrina. Mesmo em um contexto de rejeição profunda ao evangelho, continue, faz o trabalho que precisa ser feito. E é assim que nós precisamos fazer, irmãos. É difícil, irmãos. Às vezes parece que não vai dar certo, né? Às vezes nós somos tentados, desiste disso, quer saber, vamos caminhar como todo mundo está caminhando. Mas nós temos um compromisso com a palavra, com o Senhor. Vamos em frente. É difícil, é complicado, mas vamos em frente. E ele diz, cumpre fielmente o teu chamado. Ou seja, ele faria o oposto, ele viveria o oposto ao que está presente no mundo ao redor e até dentro da igreja, no contexto da cristandade aqui, cumprindo o ministério que Deus confiou a ele, sendo fiel ao chamado de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, ainda que ninguém seja fiel, seja você fiel. Ainda que todo mundo esteja se corrompendo, mas como diz a nossa mãe, né? Você não é o quê? Você não é todo mundo, não é? Você não é todo mundo. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Você não é todo mundo, Timóteo. Você é um fiel pregador da palavra de Deus. Você é um ministro de Cristo. Então, não se deixe levar por essas influências. Seja fiel ao ministério, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao teu chamado, ainda que mais ninguém seja. Seja fiel em tempo de apostasia, em tempo de erro. Quero encerrar essa meditação com os irmãos, esse texto, com um comentário de Calvino nas pastorais. Ele diz assim, quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros em defendê-la, e mais enérgicos os seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. Esse é o nosso compromisso, irmãos. É o compromisso dos pastores dessa igreja, dos diáconos dessa igreja, dos membros dessa igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e proclamarmos até o último dia que a salvação é somente pela fé. É a graça de Deus que nos concede essa salvação. Nos apropriamos dela somente pela fé. É por Cristo Jesus e somente por Cristo. Somente as Escrituras nós proclamamos. É o nosso compromisso, levar as Escrituras, somente as Escrituras. E que a glória seja dada somente a Deus, unicamente ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.